Caros colegas do Face, do YouTube, em homenagem, ontem começou a vigorar em nosso país a Lei 13.464 de 2017. A famigerada reforma trabalhista, que vai penalizar justamente o trabalhador mais pobre, mais desqualificado, mas também vai pegar boa parte da nossa classe média qualificada. Era bastante comum nós avistarmos, ver que o pobre já estava terceirizado. Sim, o porteiro, o vigilante, mas agora, a limpeza, mas agora, inclusive você, engenheiro, vai ter o seu salário reduzido, possivelmente. Isso tudo para aumentar os lucros. E isso gera mais crise, porque à medida em que o trabalhador perde poder de compra, a economia não anda. Portanto, em homenagem a esses trabalhadores que não souberam dizer não no seu momento certo e deixaram que essa lei fosse aprovada, não foram para a rua, não lutaram, e agora vão assistir a miséria sendo difundida, porque vai, não importa o quanto que a Rede Globo faça as suas reportagens parecer que a reforma é o melhor dos mundos. Em breve sentiremos o pesar disso. Muitas pessoas vão perder emprego, vão ser contratadas pelo trabalho intermitente, que é um trabalho no qual você pode receber menos do que um salário mínimo por mês. Você estará registrado. Olha só que ironia. Mas você só recebe por aquilo que trabalha durante o mês. E assim, o empregador pode te chamar a qualquer hora. A Previdência possivelmente vai falir. Portanto, isso me faz lembrar de um texto poético de Vinícius de Moraes, o trabalhador, o operário em construção, que começa assim. Pegando uma parte do Evangelho, ele chega e diz: e o diabo, por um instante de tempo, levou até o alto do monte, e por este instante mostrou todos os reinos da terra, e disse o diabo: dar-te-ei todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Tudo isso será teu, se prostrares e me adorares. Jesus olhava e refletia. E disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, somente o teu Deus adorarás, e a ele seguirás. Era ele que erguia casas aonde só havia chão, e como um pássaro sem asa, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão, mas tudo desconhecia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo sua liberdade, era sua escravidão. De fato, como poderia um simples operário em construção compreender o porquê de um tijolo valer mais que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Pão ele comia. Fosse comer tijolos, e assim o operário seguia com suor e cimento, construindo uma casa aqui, adiante um apartamento, mais à frente uma igreja, mais à frente um quartel e uma prisão. Prisão que o operário sofreria se não fosse eventualmente um operário em construção. Mas o pobre operário desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a prisão, e a coisa faz o operário. De modo que certo dia, à mesa, ao partir o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele que o fazia. Ele, o humilde operário, olhou interno, gamela, enxerga banco, vidro, parede, janela, casa, cidade e nação. Tudo que existia era ele que o fazia. Ele, o humilde operário. Um operário que sabia
exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um novo mundo nascia que nem sequer suspeitara. E foi então, nesse instante solitário, que o operário emocionado olhou para suas próprias mãos, suas rudes mãos de operário. E olhando bem para ela, teve um instante a impressão que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. E foi diante desse instante solitário que, tal como sua construção, cresceu também o operário, cresceu em alto e largo e grande no coração. E como tudo que cresce, o operário não cresceu em vão, pois além daquilo que já sabia de operar, fazer a construção, o operário foi tomado de uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E algo novo se viu que a todos admiravam o que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia assim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas que antes não dava atenção. Percebeu? Que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que o seu macacão azul arte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que a sua enorme agonia era a amiga do patrão. E o operário disse não e fez forte a sua resolução. Como era-se de esperar, as bocas das delações começaram a dizer coisas ao ouvido do patrão. Mas o patrão não queria preocupação. Disse o patrão, convençam-nos do contrário, disse o patrão sobre o operário. E ao dizer isso, ele sorria. No dia seguinte, no edifício em construção, o operário sofreu destinado à sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, e quando foi perguntado, o operário disse, não! Em vão sofreu o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão, mas o que de imprescindível, seu trabalho no edifício, com todo o seu sofrimento misturado ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário. O levando ao alto do edifício, mostrou toda a região e fez ao operário esta declaração: tudo que vês é meu, porque a mim me foi dado, e eu dou a quem quiser. Dar-te-ei tempo de mulher, dar-te-ei tempo de lazer, dar-te-ei tudo aquilo que vês, se me prostrares e adorares. E mais, se abandonares aquilo que te faz dizer não. O operário olhava e refletia, mas aquilo que o operário via, o patrão jamais viria. O operário via casas, dentro delas estruturas, coisas, manufaturas, em tudo que via. Misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse, não! Loucura, disse o patrão, não vês tu o que eu dou eu? Mentira, disse o operário, não podes dar o que é meu. E um grande silêncio se fez dentro do seu coração, um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado, com gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastar pelo chão. E naquele momento, o operário veio à memória de todos os seus irmãos que morreram e de outros que viverão. E naquela tarde, agigantara a razão de um homem pobre esquecido, razão que porém fizera do operário construído, do operário em construção. Minha homenagem a todos os trabalhadores desse país. Que possamos aprender com o operário de Vinícius de Moraes a começar a dizer não
a ter consciência. Minha homenagem, que sejamos capazes de lutar